Ainda falando sobre segurança, o projeto de lei do senador Eumano Ferrer, que propõe aumentar a pena para quem cometer homicídio contra o idoso, foi aprovado pela Constituição de Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Eu estou aqui com a delegada Daniela Barros, ela é titular da Delegacia do Idoso e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom dia, delegada, seja bem-vinda. Então, o que a senhora acha sobre esse projeto de lei? É bastante interessante, principalmente porque é tratar qualquer agressão ao idoso com a majoração de pena. Então, isso é dado à vulnerabilidade da pessoa idosa, né? Então, isso é um reconhecimento da importância do tratamento com a pessoa idosa. E, inclusive, o crime de estelionato também já sofreu uma majoração se for praticado em detrimento do idoso. Então, isso é uma iniciativa realmente louvável do senador. Ele realmente tem uma preocupação muito grande em legislar em favor de pessoas idosas. Eu já estive até com ele em Brasília. É muito interessante, eu acho louvável, porque realmente nós já tivemos, inclusive esse ano, casos de homicídio contra o idoso, né, que foram cometidos de forma banal, por extorsão, para aquisição, por agressões de filhos que resultam, né, em morte. Então, isso vai mostrar a importância penal que está sendo dada à pessoa idosa, pela sua vulnerabilidade. Eu parabenizo o senador por essa iniciativa. Delegado, e o Estatuto do Idoso ainda precisa ser atualizado? Sim, né? Já que entramos nessa seara de tratar da questão da legislação protetiva à pessoa idosa, o Estatuto do Idoso realmente ele foi um marco, né? Ele foi um marco para a sociedade brasileira, porque ele trouxe realmente a discussão e a importância da pessoa idosa, do respeito e dos direitos da pessoa idosa. Todavia, ao longo desses anos, quer dizer, porque só a partir da prática, né, da prática judicial é que você vai perceber as necessidades de adequação. Então, assim, eu até faço essa recomendação aos parlamentares que tiverem interesse em legislar em favor do idoso, de que o Estatuto do Idoso necessita de algumas adequações. São adequações que visam uma proteção até maior ao idoso, né? E não visa limitar nenhum direito do idoso, mas sim protegê-lo, principalmente com relação aos crimes patrimoniais. Que nós vemos ainda que você tem, com relação à contratação de empréstimos consignados, por exemplo. O idoso hoje ele ainda reclama muito, ele ainda comparece muito à delegacia para reclamar que têm sido realizados empréstimos consignados sem a sua autorização. Consignação em seu benefício sem a sua autorização. Então, o que faltaria para inibir esse tipo de prática por parte das instituições financeiras? Seria um rigor maior da legislação, não limitando o direito do idoso de celebrar um negócio jurídico, não. Apenas dando uma proteção maior. Que um contrato celebrado por um idoso, ele tivesse mais resquícios, mais formalidades. Essas formalidades visariam protegê-lo e não limitá-lo. Porque hoje você observa, eu pego um contrato celebrado supostamente por um idoso, ele não tem o nome do corretor responsável por esse contrato. Muitas vezes ele não tem nem o nome da corretora responsável pela celebração desse contrato. Quer dizer, é uma série de falhas que deixam o idoso desamparado. Por isso que ele comparece tanto à delegacia, vítima de consignados não realizados por ele. Então, se houvesse uma proteção legislativa maior, ele não seria tanto vítima desses delitos. E o contrato, às vezes, é tão grande que não dá nem tempo de ler. Mas, além desse crime patrimonial, quais outros crimes que são frequentes também? Principalmente o crime patrimonial, ele toma o maior campo, né, de delitos contra o idoso. Se nós observarmos as ocorrências registradas, nós temos os delitos patrimoniais. Aí, neles eu incluo o estelionato, está incluído o empréstimo consignado fraudulento, os furtos em diversas modalidades de furtos praticados contra o idoso, seja no terminal de autoatendimento da agência bancária, seja dentro de casa, seja por um conhecido, seja por um terceiro na rua que de qualquer forma ludibria, engana o idoso. Então, tirando os crimes patrimoniais que ocupam o maior número de ocorrência, nós temos, infelizmente, as violências,
que eu incluo aí qual é a forma de violência, tanto a violência física como a psicológica. Aí nós temos a lesão corporal, nós temos toda forma de ameaça, toda forma de injúria, porque a injúria ele é um crime que ele macula a honra do idoso. É o idoso ser, quando ele é agredido verbalmente, qual é a primeira expressão que usa? É velho, velho nojento, velho desgraçado. Então, é uma expressão, inclusive, que é um crime qualificado de injúria. Mas isso magoa a honra do idoso, entendeu? Como pessoa, como membro da sociedade que é desrespeitado num terminal de autoatendimento. Psicologicamente. Que é desrespeitado no também. trânsito, que é desrespeitado no seu cotidiano. Basta ele exigir a sua prioridade, que é um direito de lei assegurado, que ele passa a ser desrespeitado. Então, infelizmente, nós ainda temos muitos registros de quê? De injúria qualificada, que são essas agressões verbais, são agressões físicas e violência mesmo contra o idoso. Quer dizer, ele ainda é muito vítima de violência doméstica, violência ocorrida no âmbito doméstico, seja por um filho usuário, dependente químico. Nós temos realmente uma estatística muito elevada de dependentes químicos, filhos dependentes químicos, que não exercem mais atividade nenhuma laborativa, eles ficam em casa o dia inteiro e eles passam a exigir do idoso dinheiro para aquisição de drogas, bebidas alcoólicas. Então, nós temos assim muitos casos, muitos problemas desse tipo de violência, onde o idoso realmente tem nos procurado, porque pela ação da droga e da bebida alcoólica nessas famílias. Então, infelizmente, ainda é um número muito elevado desse tipo de violência no âmbito doméstico. Delegado, é importante também dizer como denunciar esses casos. Como o idoso pode denunciar e também os familiares. Pois é, nós principalmente contamos com a colaboração da sociedade, da vizinhança, de toda a população. Por quê? Porque nem toda pessoa idosa ela tem a disponibilidade de se deslocar até a delegacia e ela própria formular a sua denúncia. Então, muitas vezes ela tem dificuldade de mobilidade, ela está em um estado de doença avançado, que ela não pode se locomover. Então, nós contamos com a colaboração da sociedade para dizer se aquela família está tratando bem daquele idoso, está cuidando bem como deveria cuidar bem dele. Porque, infelizmente, nós também temos muitos casos de maus-tratos. Recebemos diariamente muitas denúncias de maus-tratos, né, de falta de cuidado, de negligência contra pessoa idosa. Então, nesses casos, que tem muitos idosos que eles não possuem mais mobilidade para ele próprio se deslocar até a delegacia, ou ele próprio formular sua denúncia, é com a colaboração de vizinhos, de um parente próximo, para nos informar, olha, naquela residência tem um idoso lá que está sendo negligenciado, ele está sendo mal cuidado. Por quê? Porque é um dado que ele está escondido, né? Aquele idoso está lá, confinado a um quartinho, esquecido por aquela família, e que se não for alguém da vizinhança ou alguém da população para nos comunicar da existência daquele idoso naquele sofrimento, né, ele não terá ajuda. Então, é um apelo que eu faço à sociedade, à comunidade em geral, para se você tiver conhecimento de qualquer idoso que esteja sofrendo negligência, maus tratos, abandono, nos procure na própria delegacia. Você pode realizar a própria denúncia pelo Disque 100, que é um serviço do governo federal. Sua identidade será mantida no absoluto sigilo, porque o importante para nós é a vítima idosa. É nós podermos identificar o idoso e resgatá-lo daquela situação de risco. Então, qualquer um pode formular sua denúncia pelo Disque 100, pode formular sua denúncia em formulário próprio da nossa delegacia. A nossa delegacia fica situada no centro, no prédio das delegacias especializadas, na 24 de janeiro, número 500. Pode formular sua denúncia, seu sigilo será totalmente assegurado, porque o que nos importa é a assistência ao idoso. Delegado, e tem algum aplicativo? Porque tem o Salve Maria, né? Mas tem outro aplicativo voltado para o idoso? De fato, o Salve Maria, você também pode fazer denúncias em desfavor do idoso. Só que esse dispositivo, esse aplicativo, para a pessoa idosa que tem dificuldade em manusear a tecnologia, então para o próprio idoso é um aplicativo que não tem
a mesma serventia que tem para as mulheres, porque a pessoa idosa, ela tem uma certa resistência e dificuldade no manuseio de tecnologias. Mas terceiros também podem utilizar esse aplicativo para formular uma denúncia, né? Para informar onde se encontra um idoso em situação de risco, que essa denúncia também vai ser encaminhada. Agora, de fato, o idoso, ele tem essa dificuldade de manusear com tecnologia, então, mas a população pode utilizar também desse aplicativo para nos informar, para formular denúncias que chegará até nós. Muito obrigada, delegada, pela sua presença aqui no Bom Dia News.